Porquanto é santo aquele que me chamou. Sim, santo é aquele que me escolheu para andar com ele, viver por meio dele, santidade. Pois essa é a vontade de Deus o Pai. Sim, Ele quer a minha santificação para andar com Ele, viver por meio dele, santidade. Santificação, santidade. Assim como tu és, Senhor, eu quero ser santo, santo, santificação, santidade. Porquanto é santo aquele que te chamou. Sim, santo é aquele que te escolheu para andar com ele, viver por meio dele, santidade. Pois essa é a vontade de Deus o Pai. Sim, Ele quer a tua santificação para andar com Ele, viver por meio dele, santidade. Santificação, santidade. Assim como tu és, Senhor, eu quero ser santo, santo, santificação, santidade. Olá, queria te fazer uma pergunta. Qual é o propósito de Deus para a humanidade? Qual que é o propósito de Deus para o homem? Qual que é o propósito de Deus para a mulher? Enfim, qual que é o propósito de Deus para todos nós? Sempre que eu faço essa pergunta, e eu sempre faço, eu recebo assim algumas respostas, mas tem uma que ela vem sempre, que é a seguinte: o propósito de Deus é salvar a humanidade. E aí, quando eu digo que não, muitas vezes eu percebo assim uma estranheza. Como assim não é?
o propósito de Deus é salvar a humanidade. Quando a gente vai entender, a gente vai perceber algo. É exatamente sobre isso que eu queria compartilhar com você. Se a gente quiser realmente entender qual que é o propósito de Deus, para mim, para você, para toda a humanidade, é a gente voltar lá quando o homem foi criado. No livro de Gênesis, no capítulo 1, o versículo 26, está escrito o propósito para o qual o Senhor, a Trindade excelsa, criou o homem. Está ali no versículo 26 do capítulo 1. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E o 27 fala, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui, bem no iniciozinho do versículo 26, ele fala, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aqui, sim, está registrado o propósito de Deus. E aí, o que isso tem a ver com a gente hoje? Porque a vontade de Deus é que nós sejamos iguais a Ele, que nós sejamos iguais à divindade. Só que aconteceu um problema no meio do caminho. O pecado entrou em cena. E quando o pecado entra, e eu não estou aqui para tratar do assunto hoje, né, pelo menos, do assunto do pecado, mas quando o pecado entra, ele faz com que o homem se torne inútil para o propósito o qual Deus o criou. O homem agora, ele já não pode mais ser a imagem e semelhança da divindade, porque ele pecou. E aí vem o Senhor, no passar dos tempos, e toda a Bíblia, ela está aqui mostrando essa configuração. Toda a Bíblia aponta para essa solução, que é a salvação, que é a redenção do homem. Imaginemos nós, está aqui o homem, né? Deus o criou para ser igual a ele e ele vem caminhando aqui. E de repente, o pecado faz com que ele caia. E aí ele se torna inútil. Ele se torna inútil para o propósito qual ele foi criado. Só que Deus já tinha providenciado algo para resolver esse problema. Que é, no passar dos tempos, veio Jesus, Deus, e aí ele vem aqui, vive como homem e morre para poder salvar esse homem. Então, quando Jesus vem, quando Jesus morre, ele não vem para cumprir esse propósito do próprio Deus para o homem. Ele veio para colocar o homem em condição de seguir o propósito que é ser a imagem e a semelhança da divindade. Então a salvação, ela não é o propósito em si. A salvação não é o fim. A salvação, ela é o meio. A salvação, ela é a solução para que o homem pudesse cumprir o propósito. E aí que é interessante. Porque quando nós olhamos para Jesus, a gente vê Deus que ele é, a gente vê o Deus que se deve ser adorado, mas a gente vê também o homem que deve ser imitado, que deve ser modulado, para que qualquer pessoa possa cumprir aí o propósito de Deus. O livro de Romanos, no capítulo 1, ele vem trazer esse complemento lá daquele primeiro texto que a gente leu lá de Gênesis 1:26. O livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo, no 28 mais precisamente, o 27, no versículo 28 mais precisamente,
Ele fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí veio o 29 com essa referência. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que interessante. Aqui está falando de propósito também. E fala que a vontade de Deus é que nós sejamos a imagem de Jesus. E que o texto vai falar que ele é o primogênito. A imagem de Jesus. E aí eu queria já trazer, e é um ensinamento que eu mais faço, é a base de todo o ensinamento que eu prego, que fala qual que é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós sejamos iguais a Jesus. E aí, para ficar tranquilo da gente aprender, da gente memorizar, o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. O Deus se fez carne para tornar possível nós agora olharmos para o Deus encarnado e falarmos assim: eu vou ser igual a Ele, porque Ele viveu aqui nessa terra. E aí Ele nos deu a oportunidade da gente cumprir o propósito de Deus, que é ser a imagem e semelhança da divindade. E como que nós podemos ser a imagem e semelhança da divindade, que é o propósito para o qual nós somos criados? É nós olharmos para Jesus e procurar a fazer como Jesus fez. E esse é o propósito. E é interessante que isso vai muito mais além de que qualquer religião, do que qualquer proposta religiosa, do que qualquer placa de igreja. Isso é um estilo de vida, é uma decisão, e que o Espírito Santo encontre aí esse lugar fértil no seu coração, para semear essa verdade, que o propósito de Deus é que você seja igual a Jesus, no seu caráter e no seu serviço. No seu caráter, quer dizer, em tudo que ele era. E no seu serviço, quer dizer, em tudo que ele fazia. Que o Senhor encontre aí esse espaço no nosso coração, para a gente no dia de hoje, quando você estiver ouvindo essa mensagem, pensar: eu preciso me parecer mais com Jesus. Que Deus te abençoe.